Olá, segundo ano F, tudo bem? Professora Cristiane para falar sobre o cubo, principalmente para aqueles alunos que não puderam participar da minha aula no Meet. Então vamos para um dos prismas notáveis, né? Porque temos o paralelepípedo e o cubo como dois prismas notáveis. Reparem que o cubo é essa figura, tá? Uma figura assim é um cubo, desde que suas arestas tenham a mesma medida. Então, eu tenho 6 faces quadradas, né? Observem que nós temos aí algumas fórmulas, e eu vou explicar cada uma, que são relevantes até demais, né? Para resolvermos as situações, problemas que vêm por aí. Então, percebam que um cubo, ele tem faces quadradas e a área da base, que é, por exemplo, esse quadrado aqui, ó, que está na base, né? Aqui no fundo do cubo, a área é base vezes a altura, ou lado vezes lado, né? Já que são iguais a um quadrado, então A vezes A ao quadrado. Eis a formulazinha da área, não só de uma, mas de todas elas. Como eu quero a área total, e são 6, então 6 vezes A ao quadrado. 6 faces quadradas me dão a área total de um cubo. O volume, produto das arestas, então é o produto das dimensões, né? Isto é, do comprimento vezes aí a largura vezes a profundidade ou a altura. Então, A vezes A vezes A ao cubo. Diagonal da face. Então, já temos essas, né? Observe, então, essa linha que eu estou traçando aqui de vermelho e chamando de Dzinho. Eis a diagonal aí dessa face. Pode ser de qualquer uma delas, tá? Repare que esse triângulo formado, ó, ele é um triângulo retângulo, porque esse ângulo bem aqui é reto, tá? Um ângulozinho de 90 graus. Então, eu posso aplicar Pitágoras, ó. D ao quadrado é igual a ao quadrado, que é um cateto, mais A ao quadrado. Isso vai dar 2A ao quadrado, não é verdade? Não. Então, o D é raiz quadrada de 2A ao quadrado, tá? E aí, pessoal, vocês extraem essa raiz quadrada. Raiz quadrada de A2 é A, e a raiz quadrada de 2 é irracional, deixa assim mesmo, né? Então, aqui está a formulazinha que está escrita aqui, ó. Tá vendo? Apenas aplicando Pitágoras nesse triângulozinho retângulo que apareceu bem aqui. Tá? Então, de fácil demonstração, temos então essa fórmula. Agora, eu quero mostrar por que a diagonal do cubo, não mais da face, do cubo, é A raiz de 3. Então, eu vou traçar aqui a diagonal do cubo, que vai de um vértice lá do teto ao vértice oposto lá no solo, né? E vou chamar de Dzão, tá? Repara que eu tenho ainda, ó, essa diagonal da face, que nós já sabemos, por sua vez, né? Acabamos de mostrar que isso aqui é A raiz de 2, né? Acabamos de mostrar aqui, ó, tá? E aí, repara que esse triângulo, ó, é retângulo bem aqui, tá? Esse triângulo que está aparecendo aí, formado com essa aresta vertical e essas duas diagonais. Então, observe que esse triângulo é retângulo e eu posso aplicar nele o teorema de Pitágoras, não? Então, vai ficar assim, ó. Aqui é A, tá, pessoal? Aresta, né? Então, diagonal ao quadrado, diagonal do cubo é A ao quadrado mais raiz de 2A, ou A raiz de 2, tudo bem, né? Ao quadrado. Repara que isso aqui, ó, é A ao quadrado mais... Ora, A ao quadrado é A ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é só 2, né? Então, 2A2. Essa diagonal ao quadrado é 3A2, tá vendo? E aí, ó, a nossa diagonal é raiz quadrada de 3A2. Mas, professora, diagonal, então, é raiz quadrada de A ao quadrado, que dá A, vezes a raiz quadrada de 3. E, de fato, está aqui, ó, exatamente o que foi escrito, né? Então, eis a formulazinha que te permite calcular a diagonal de um cubo qualquer. É tão simples, ó. Se eu te der aqui uma aresta 5, 5 e 5 e te pedir a diagonal de um cubo, tu vai fazer 5 raiz de 3, só isso. Não é fácil? Se eu pedir a diagonal da
base, tu vai colocar 5 raiz de 2. Só precisa saber esse valor do A. Se eu quiser o volume, vai ser 5 ao cubo, 125. Se eu quiser aqui a área total, vai ser 5 ao quadrado, né, que é 25, vezes 6, 300. Olha que simplicidade. E 5 ao quadrado, se for a área da base, 25. Então, muito simples, né? Tá? Agora vamos para um exemplo aqui bem cotidiano, né? A embalagem de um motor elétrico é uma caixa de madeira com formato de um cubo cujo volume mede 64 litros. A embalagem é reforçada por 2 fitas de aço, como mostra a figura, né, abaixo. Qual o comprimento da fita necessária para reforçar cada caixa? Primeiro vamos lembrar que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, tá, pessoal? Lembrar sempre disso. Uma vez que eu estou falando em litros aqui, ó. Então, isso significa que 64 litros é igual a 64.000 centímetros cúbicos, não? Ok. E aí a caixa está aqui, ó. Está aqui a caixinha e as fitas passando por 4 de suas faces. Vamos calcular, então, o volume dessa caixa. Nós já temos, na verdade, está aqui ele, ó, 64.000 centímetros cúbicos, né? Equivalente a 64 litros dados na questão. E aí eu tenho que 64.000 é aresta ao cubo. Aresta é essa medidazinha, ó, pessoal. Tá? Essas medidas. Então, eu preciso da raiz cúbica de 64.000. Ora, 40 vezes 40 dá 1.600. 1.600 vezes 40 é 64.000. Então, 40 centímetros são as arestas aqui, ó, tá? Dessa caixa. A largura, o comprimento e a profundidade, 40 centímetros. Tudo igual, né? É um cubo. E agora, vamos para o comprimento de cada fita. Repare que eu tenho aqui, ó, 4 faces sendo laçadas por essa fita. Então, 4 vezes 40, eu tenho 160 centímetros. Porém, não são 3 fitas, 5 fitas ou uma fita. São 2. Então, eu posso multiplicar e devo por 2 esse comprimento. Porque esse comprimento é de uma única fita, mas lembrem-se, são 2, né? Aqui no desenho, ó. Então, a questão diz, ó, 2 fitas. Então, 2 vezes 160, 320 centímetros. E aqui está, né, a resposta. Agora, vamos para o exemplo 2. Se cada um dos 6 cubos tem aresta igual a 4 centímetros, determine a área coberta de tinta verde se os cubos foram pintados já colocados. Então, você tem aqui, pessoal, repara, 6 cubos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eles estão grudadinhos aqui um no outro, formando essa cruz, né? E eu vou pintar de verde. Pronto, pintei. Porém, tem algumas faces aqui que não serão pintadas, porque estão coladas uma na outra, né? E aí, o que acontece? Vamos ver quais são essas faces? Olha aqui, são essas, ó, que estão aqui grudadas uma na outra, incluindo essa de baixo, né? Ela não foi pintada, eu não visualizo. Mas as de trás foram, tá? Então, eu vou calcular a área total, como se tudo tivesse sido pintado. Então, vamos lá. A área total, ó, é 6. Por que 6? Porque são 6 cubos. E como a área de cada um, né? A área total de cada um, né? Isto é, todas as faces, é 6 a 2, né? Porque são 6 áreas quadradas. Então, eu tenho 6 vezes 6 que multiplica 4. Por que 4, professora? Porque cada aresta dessa aqui, ó, mede 4 centímetros, tá? Então, 4 ao quadrado. 6 vezes 6 dá 36, ó. E 4 ao quadrado, 16. Multiplicando, obtenho 576 centímetros quadrados de área, como se tudo aí estivesse pintado de verde, mas não está. Então, o que a gente faz? Vamos calcular a área colada. E qual é essa área colada? Vamos lá contar? Essa de baixo dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 7, 8, 9, e essa de baixo, 10. Então, 10 faces quadradas, por isso 10A ao quadrado. Onde esse A é 4.
Então, 4 ao quadrado dá 16, e 10 vezes 16, 160 centímetros quadrados de área colada, quer dizer, de área branca. Para saber apenas a área verde, vamos subtrair, não? Então, a área pintada vai ser 576 menos 160, que vai te dar 416 centímetros quadrados de área pintada de verde, tá bom? Legalzinha, né, essa questão? Então, vamos agora para o terceiro exercício. Um cubo possui área total de 96 centímetros quadrados. Então, o volume desse cubo em centímetros quadrados é, vamos pensar, está aqui ele é o cubo, né? E a questão está nos dizendo, né, pessoal, que a área total dele é 96 centímetros quadrados. Tá bom. Então, com isso, eu vou descobrir a aresta, que é esse azinho que apareceu aqui, tá? Lembrem-se, a área total é 6A2, são 6 faces quadradas. Portanto, isso é 96, né? Dito pela própria questão. Vamos dividir 96 por 6, que nos dá 16, e extrair sua raiz quadrada, né? Porque o A está ao quadrado. E a raiz quadrada de 16 é 4. Ah, professora, não é mais ou menos 4? Não nesse caso, porque a gente está falando de comprimento, e comprimento não é negativo, né? Sempre positivo. Então, 4 centímetros, para cá e para cá. Todas as arestas, na verdade. Então, agora eu posso calcular o volume, porque volume é aresta ao cubo. E 4 é o valor da aresta, então 4 ao cubo é 64. Por quê? 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4, olha aqui, 164 centímetros quadrados, não? Ok, né? Questão simples. Então, galerinha, nós vamos dar uma pequena pausa só para não ficar muito longo e cansativo, né? Para resolvermos aí essa questão. Então, a gente volta em um segundo.